E na época eu peguei o cartão de crédito da minha mãe, comprei uma caixa de som. Meu pai achou um sofá velho no lixo e levou, então eu não tenho vergonha de contar. Até me emociona um pouco. Porque eu acho que é assim que as histórias de sucesso também são feitas, né? Não é só olhar o hoje, o bonito, o belo. Olá pessoal, que bom ter você aqui conosco em mais uma história que nós vamos contar hoje aqui. Tenho certeza que essa história vai impactar a sua vida e vai servir de inspiração para você. Já fica o meu convite, se você não é inscrito, que você se inscreva no canal, você curta, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, porque assim você ajuda a gente a espalhar a história das pessoas que a gente está contando aqui. Então vamos conhecer um pouco da nossa entrevistada de hoje com vocês, Vanessa Silveira. Olá, gente! Meu nome é Vanessa Silveira, então, eu tenho 35 anos, sou empresária do mundo da dança e hoje vim compartilhar um pouquinho sobre a minha história. Sou natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e é com muito, muito carinho também que eu tô aqui. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer e é a primeira vez que eu tô contando assim a minha história em um podcast. Muito obrigado pelo teu tempo, né, por tu se disponibilizar em participar do canal e contar, né, um pouco da tua história. Conheço, né, um pouco da tua história, então eu sei que tu passou por várias etapas, né, difíceis para te chegar onde tu chegou hoje. Então, como que tu chegou na dança? Já era desde pequenininha, tu sempre gostou da dança ou foi mais na adolescência? Conta um pouco para nós como é que foi do teu passado. A minha história com a dança, ela é longa, né? Eu danço desde os 4 anos de idade, sempre fui envolvida com a parte artística na escola, minha mãe sempre me colocou em grupo de dança, grupo de teatro, fiz balé clássico, né, em uma escola bem reconhecida aqui em Caxias do Sul, que é a Dora Balé por muitos anos, né? Quase 10 anos. E depois, na fase da adolescência, me envolvi com outros estilos de dança até conhecer a dança de salão de fato, né? Foi onde eu comecei no universo da dança 2, me encantei e tive certeza que era isso que eu queria fazer da minha vida. Tu tem mais irmãos? Eu tenho 4 irmãos. Tu é a única que trabalha com dança? Então, não sou a única que trabalha com dança. Eu entrei na dança de salão por causa do meu irmão, inclusive, o Jonathan. Ele já fazia dança de salão na Bahia, onde ele morava, e ele falou: tu é muito boa, tu tem que fazer, tu tem que entrar nisso, porque eu já tinha todo o background da dança solo, né? Dancei sempre outros gêneros também, dancei dança do ventre, dancei contemporâneo, experienciei em vários estilos, né? Hip hop, mas realmente o meu corpo era preparado do balé clássico, né? Então, quando eu entrei na dança de salão, fez muito sentido para mim a dança 2. E o que mais me impressionou, na real, foi a conexão. Então, meu irmão falou: tu tem que fazer isso, tu é muito boa. E ele foi meu principal incentivador. Se hoje eu trabalho com dança 2, foi porque o meu irmão me convidou. E eu me lembro que quando ele me convidou para fazer aula numa academia aqui em Caxias do Sul, que nem existe mais academia, com o Duda e com a Carla Pauletti. E eles foram meus primeiros professores e era uma turma dentro de uma academia dos 4 gêneros lá de dança de salão. E depois disso eu fui convidada então, né, entrei ali na escola do André Ribeiro para participar de uma apresentação de que eles tinham para fazer uma coreografia, um show. E depois daquilo eu entrei para a escola, investi nisso, me joguei de cabeça e tô aí até hoje. E depois de alguns anos a minha irmã, quando eu abri a escola, minha irmã começou a me ajudar, a Letícia. Então hoje o Jonathan e a Letícia, os dois também já foram envolvidos com a dança, né? Atualmente ele não trabalha mais com dança, mas ele trabalhou por anos, mas ela trabalha comigo hoje e tá aí puxando a frente da Rosa Norte, inclusive, né? Quando eu não tô, ela é minha substituta oficial. Eu lembro que quando eu conheci o teu trabalho, né, que foi até foi por um vídeo na internet, tu dançando com o Nando. Na época eu fazia aula na outra escola, né? E aí que tu comentou da postura tua por ter feito o balé, enfim, era uma coisa que era diferente, né? Que chamava atenção. Quando eu vi o vídeo eu olhei e digo, aí onde eu fazia aula na época não tinha muita diferença, né? Da tua dança para onde eu estava fazendo. Aí foi ali que eu acabei conhecendo a Rosa Norte, né? E muito por conta da tua postura na dança, dançando, enfim, que chamou a atenção, né? Aí hoje se entende que é por causa já da bagagem que tu já tinha de muito tempo dançando, É interessante, né, ver o teu ponto de vista, porque em 2013, quando eu abri a escola, quando eu abri a Rosa Norte, uma das coisas, meu irmão foi o meu grande incentivador, ele falou pra mim: tu é muito boa, tu cativa as pessoas, todo mundo adora te ver dançar, onde tu vai as pessoas se aglomeram ao teu redor.
tu tem carisma, tu precisa fazer isso, abre uma escola só tua. Ele foi meu principal incentivador. E na época eu não estava tendo muita oportunidade da forma como eu esperava, então eu resolvi fazer esse movimento. Eu já dava aula em outros lugares, comecei dando aula em academia, depois dava aula em Farroupilha também, no Boteco do Chá, que era um bar que tinha lá, e tinha muita gente. Eu comecei a ver que realmente iria funcionar. E aí, por incentivo do meu irmão e de vários amigos na época, em 2012, eu resolvi que em 2013, fevereiro de 2013, eu ia abrir a Rosa Norte. E aí eu me preparei. A Rosa Norte inicialmente era para ter o meu nome, né? Todo mundo, não, bota o teu nome. E eu falei, não, essa escola ela não é sobre mim, ela é sobre esse movimento do pagode e do sertanejo que eu e todos vocês fazemos juntos. Então a gente tem que achar um outro nome. Na época eu dei algumas sugestões, né? E escolhi a que era importante para mim, linkando então a união das pessoas. Eu queria um nome fácil, que pegasse na boca do povo, que o pessoal visse nas camisetas e lembrasse. E ao mesmo tempo eu queria que ele tivesse um significado para mim, né? Então eu escolhi Rosa Norte por causa da Praia do Rosa, né? A praia de Santa Catarina, Praia do Rosa. E dei esse nome, na época a galera votou e a gente escolheu pelo nome de Rosa Norte. Então a escola também acabou levando esse nome, né? Por causa do conjunto de pessoas que saía junto na época, que abraçou a causa junto comigo, a causa do pagode, que foi como a escola abriu. O maior propulsor, assim, da escola, que fez a escola crescer, foi o pagode. Eu comecei com 2 turmas de pagode e 1 turma de sertanejo. Em questão de 3 meses, eu tinha 8 turmas acontecendo, já não dava mais conta, não vencia e comecei a abrir outros ritmos. Foi uma coisa muito louca, assim. Confesso que eu tinha 22 anos na época, eu não estava preparada para o que aquilo ia se tornar. Eu não imaginava o tamanho da força que eu tinha. Eu ouvia as pessoas dizendo, a tua dança é linda, o teu background deixa o pagode diferente, é o acabamento que tu coloca nas movimentações, porque eu dançava pagode como a maioria da galera da noite, mas a diferença que eu acho que tinha no meu corpo eram as linhas que eu trazia do meu background com o balé, a habilidade de giro, o acabamento dos movimentos de braço, de perna, propriamente na época os movimentos aéreos, né, que eu e o Tiaguinho a gente treinava. Então tudo isso foi dando muita expansão para o pagode. Todo mundo via que podia evoluir mais do que se via normalmente. A galera via lá o basicão, o 2 e 2, as passadinhas, mas quando via a gente dançar, a galera ficava louca. A galera dizia, meu Deus do céu, pode ser assim, posso jogar lá para cima, vai ter uma cadeirinha, uma pegada, um negócio, todo mundo ficava assim alucinado. E era tanto que quando a gente saía na época pro Portal Bowling lá no Match Center, se reuniam cerca de 40, 50 pessoas. A gente chegou a fazer um cartão da escola para entrar lá, né, de forma gratuita para a galera praticar. Então a gente tinha muita força, assim, em 2014, 2013, foram anos de muita potência e de muito estouro no pagode aqui em Caxias do Sul, também graças à Rosa Norte, né, que era a principal escola que trabalhava com esses ritmos. E da onde surgiu o pagode da forma que é dançado aqui no Sul? Da onde que... Porque aí todo mundo conheceu o pagode em Caxias pela Rosa Norte, né? Porque, que nem tu comentou, na noite o pessoal saía com as camisetas e dançava. Era nítida a diferença, né? Por mais que o pessoal dançasse na noite, pagode não era comparado com alguém que fizesse aula na Rosa Norte. Como que surgiu a dança pagode, assim? Na verdade, a dança pagode, ela tem a vertente da música do samba, né? Um pagode como música, como ritmo, como gênero musical. Mas na época, o que aconteceu foi que a gente começou a trazer para a nossa realidade. A gente pegou alguns movimentos de forró e de outros ritmos também. Por exemplo, a passada é uma movimentação que veio do forró, né? O forró já faz essa movimentação há muito tempo. E antes do forró, outros ritmos também, como o Lindy Hop, as pegadas também, movimentos aéreos, são coisas bem antigas, né? Eu falo que na dança nada se cria, tudo se copia, né? Porque tem muita gente fazendo movimentação há muitos anos já. Então a gente vai pegando aqui, pegando ali. Eu também, com o background que eu tinha, fui incrementando. Alguns profissionais aqui da região iam colocando o seu próprio jeito, porque o pagode mesmo, ele era aquela marcaçãozinha no lugar, o braço para cima, aquela coisa, um girinho no máximo ali da dama. E era isso naquele tempo. E a gente começou a incrementar, colocar outras coisas, outras pegadas. O pessoal de Porto Alegre dançava de outro jeito. A gente foi incrementando algumas coisas que a gente via daquilo. Mas foi bem baseado na dança de salão. O pagode que se dança em Caxias do Sul é um pagode que tem como principal referência a dança de salão, a dança 2.
né? A forma como a gente abraça, a forma como a gente ensina, didática, metodologia, forma de se conectar na dança também, foi totalmente pautado naquilo que eu também, falando de mim, né? Foi muito pautado naquilo que eu já sabia de dança de salão. Então, a forma como eu fui levando o pagode foi porque eu fui incrementando tudo que eu via de bom no samba de gafieira, tudo que eu via de bom em outros ritmos e fui colocando ali na salsa, movimentos de braço, de flick, né? Tinha um movimento que a gente fazia no chuveirinho, que fazia um flick no braço, aquilo eu peguei da salsa. Então, a gente foi incrementando de outros gêneros que são muito mais estruturados na dança de salão e foi trazendo para o pagode, que teoricamente era uma dança jovem, era uma dança nova, né? Quem dançava mais pagode era a galera da noite mesmo, da balada, era ali a faixa etária dos 20 aos 40 anos. Então era esse público que dançava pagode, sabe? A gente não tinha nem um público muito mais velho e nem um público muito, muito jovem. Era o público dos 20 aos 40 anos, era essa faixa etária. Hoje já é mais amplo, porque o pagode ele se expandiu muito, né? Hoje em dia todo mundo quer dançar pagode. É um ritmo fácil, gostoso, alegre de ser dançado. Mas para a época precisou de muita força, de muito movimento. E acho que algo que é legal de falar é que o pagode ele não era bem visto dentro da dança de salão. Ele era visto como uma dança suja, como uma dança da noite. Ele não era bem visto, ele não era bem aceito. Eu me lembro que eu ia para alguns lugares e algumas pessoas diziam: "Ah, o que essa pagodeira está fazendo aqui?" Então eu era vista como a pagodeira e muito criticada por ser, né, a pagodeira. Eu carregava todo um peso de muitas coisas que era visto em cima do pagode, por ser uma música da noite, por ser uma dança do momento que logo vai acabar, e não acabou, tá aí, né? A escola tem 13 anos, né, se encaminhando para os seus 14 anos, e até hoje a gente vende pagode e vende muito. E quando tu abriu a escola, sempre só tu foi a proprietária ou tu abriu sociedade com alguém? Eu sempre fui a única proprietária, né, até hoje. A escola já teve 3 lugares diferentes. Inclusive, na época, teve uma pessoa que me ofereceu uma sociedade com dança solo. E aí, por várias razões, eu não aceitei e fui sozinha mesmo. Com 22 anos, dei a minha cara a tapa e falei, eu vou fazer isso aqui acontecer. Eu sempre falo brincando, né, para os meus mentorados que eu não tinha plano B. Eu só tinha o plano A, que era fazer dar certo. Meu plano B era fazer o A dar certo. Eu não ia voltar para trás. E também, na época, o que me deu muita força para não desistir, para não arredar o pé, porque eu fui muito criticada. Imagina, eu tinha 22 anos, eu era muito jovem. Caxias do Sul é uma cidade tradicional, tinha muita resistência do novo para a época, né? E mulher ainda, né? Não podemos esquecer que eu era uma mulher fazendo esse movimento dentro da dança de salão, que é um âmbito que até hoje é bem machista. Evoluiu muito, mas ainda tem muito machismo, né? Então, para a época, era quase como quebrar barreiras, assim, né? Uma mulher jovem fazendo um movimento com um ritmo que não era bem aceito, que era o pagode. Mas eu fui investir muita energia, muito amor. O que me ajudou a fazer esse movimento foi o amor que eu tinha pela música pagode mesmo, sabe? Falei, cara, isso aqui é demais, essa dança tem muito que agregar na vida das pessoas. É uma dança que todo mundo pode dançar, eu tinha muito isso comigo, né? Imagina, 22 anos, eu queria carregar o mundo nas minhas costas. Eu queria que todo mundo dançasse, eu tinha aquele fogo, aquele vigor de quem tá começando. Isso me ajudou muito, quanto mais as pessoas me criticavam, mais eu pensava, eu vou te provar que o pagode pode ser lindo, eu vou te provar que a gente não é a ralé, eu vou te provar que isso é um preconceito, sabe? Eu tinha muito, sempre fui muito rebelde, né? Eu tenho o arquétipo do rebelde em mim. Então, graças a Deus que eu tive isso, porque me ajudou muito a fazer essa força. Aonde as pessoas julgavam era onde eu ia lá e dizia, agora vai dar certo. E deu. Então conta muito isso para te não ter desistido, né? Porque você, que nem tu comentou, tu era jovem, mulher, né? Então ser atacada, e isso é uma situação que eu acho que ninguém ficaria confortável, né? Ninguém acharia legal, né, passar. E aí a tua persistência, não desistir, porque muitas pessoas poderiam dizer, quer saber uma coisa? Já que eu tô sendo tão atacado assim, vou parar e Teimosa, vou né? achar de outra Teimosa. forma. Tu é a única que empreendeu na tua família ou tu tem outros empreendedores assim que tu... Agora, eu tenho outros empreendedores. A minha mãe também é empreendedora, minha mãe e meu padrasto. Agora, depois, meu pai também veio empreender, o meu irmão também. Mas, basicamente, assim, quando eu comecei, eu não tinha muita referência. Eu não tinha referência. Primeiro porque eu não tinha referência, porque eu não tinha nenhuma mulher que era referência no universo da dança de salão pra mim. Já começava por aí.
Num segundo momento eu pensava, cara, nenhuma mulher tem uma escola só de dança de salão em Caxias, né? Então como é que eu vou fazer isso dar certo? Muito jovem, então tipo, ninguém queria me ajudar, só me criticar, entendeu? Ninguém pegou e disse assim, cara, tu é jovem, vem cá, deixa eu te dar um conselho, deixa eu te falar o que tu pode fazer. Na época, como que eu abri a escola? Acho isso bem curioso de contar. Eu dava aula particular pro dono do portal na época, para ele e para a mulher dele na casa deles. Eu ia até lá de motinho, uma caixinha de som e dava aula particular para eles. E um dia não pôde ter a aula no apartamento deles. Eles estavam em outro lugar e eles falaram: "Mas a gente quer ter a aula, vem até aqui". E coincidentemente esse lugar era uma lan house. Coincidentemente foi o primeiro lugar que a Rosa Norte esteve. Porque quando eu cheguei lá para dar aula, estava cheio de divisória, eu dei a aula para eles e no final o dono do portal, que era um empreendedor, ele olhou para mim, jovem, visionária, né? E ele falou, Vanessa, por que tu não abre uma escola aqui? Esse espaço aqui é do meu irmão, ele tá fechando a lan house, que foi lá na Garibaldi, o primeiro lugar que a Rosa Norte teve. Vem pra cá, o que tu precisa para abrir uma escola de dança? Se tu tiver, tu não precisa nem de espelho, no começo tu pode só fazer, né, do jeito que tu quiser. Bota uma caixa de som, tu pode parcelar num cartão, alguém te ajuda, e ele foi o meu primeiro incentivador. Aí eu achei muito loucura no dia, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu te apresento pro meu irmão, tu negocia direto com ele, então meio que o universo ajeitou as coisas para que eu tivesse a minha primeira oportunidade, sabe? E na época eu peguei o cartão de crédito da minha mãe, comprei uma caixa de som. Meu pai achou um sofá velho no lixo e levou, então eu não tenho vergonha de contar. Até me emociona um pouco. Porque eu acho que é assim que as histórias de sucesso também são feitas, né? Não é só olhar o hoje, o bonito, o belo, é ver que tem uma trajetória que muita gente nem sonha, né? Então, por exemplo, eu não tinha espelho. Eu tinha um rack que eu ganhei do meu tio, que eu botava a caixa de som em cima daquele rack, inclusive foi o rack por anos lá, né? Foi um objeto que teve por anos lá embaixo da caixa de som. Ao invés do espelho, na época eu tinha um cunhado que trabalhava com película espelhada. Ele botou uma película espelhada. Essa película ela dava para ver do lado de fora para dentro, mas não dava para ver do lado de dentro para fora, porque de dentro para fora tu se refletia, né? Então o espelho era aquilo atrás de umas grades, tipo, e nenhum aluno dava bola que eu não tinha espelho, nenhum aluno achou ruim, as pessoas me apoiaram muito. Eu fiz a inauguração, a escola bombou. Então assim, a dança, ela também atravessa um pouco essa coisa. Não que a gente não precise ter um lugar bonito e legal, eu acho que a dança merece isso, sabe? Merece que a gente invista em estrutura. Quem faz dança merece se sentir bem. Mas quando eu comecei, foi da forma que deu, com o sofá velho que meu pai me deu. Eu comprei algumas coisas do cara, ele deixou algumas coisas lá pra mim, tipo, tem a pia aí, tu mesma vai limpando. E eu fiquei por um ano limpando, né? Então acabava as aulas, eu fechava e limpava o chão. Eu e meus amigos, eles me ajudavam. Tinha vários amigos que ficavam comigo lá até 11h30 da noite. No outro dia eu ia trabalhar em outro emprego, né? Por 6 meses eu tive outro emprego. Até a escola dar certo. Aí quando eu vi que deu muito certo, que eu já não conseguia mais nem dar conta, eu saí desse emprego, né? Pedi as contas desse emprego, que eu já estava 4 anos e meio. E meti o foco total na Rosa Norte. Comecei a abrir mais turma, comecei a formar grupos, a gente procurar, né, lugares para a gente estar se apresentando e o pessoal conhecer a marca Rosa Norte. Bem interessante todo esse processo, né? Então, se você que está pensando em abrir um negócio, esperando o dia perfeito, tudo tá certinho, veja como que a Vanessa começou a escola. Se você acompanhar nas redes sociais, você vai ver hoje como é que é a escola dela e vai lembrar do que ela está relatando aqui. Como é que ela começou e mesmo assim ela decidiu, não, vou começar, vou fazer e vou ajustando aos poucos e assim vai indo, né? Tu passou por algum perrengue, eu sei, né, que tu passou por um perrengue quando a escola estava lá no outro endereço, de assaltarem lá, invadirem, roubarem algumas coisas, enfim. Tu não pensou em desistir quando aconteceu isso? Como é que foi, como é que ficou a tua cabeça? Ai, que pergunta difícil, porque isso me faz olhar, né, para as dificuldades da trajetória. Teve 3 momentos que eu pensei em fechar a Rosa Norte. Eu acho que um foi meio clássico para todo mundo, que foi a pandemia, né? Antes da pandemia, eu passei por uma crise emocional muito difícil, né? Um término de um relacionamento abusivo. E ao final desse término, eu pensei em desistir. Foi a minha primeira vez que eu pensei em desistir. A segunda vez foi na pandemia e a terceira vez foi no roubo. Foram as 3 vezes que eu realmente pensei em fechar a Rosa Norte, assim. Pensei em fechar a escola.
A primeira porque eu não estava bem emocionalmente e tudo na escola dependia de mim. Eu era a única professora, o único professor que eu tinha a mais que dava aula lá era o Lucas, né? Depois eu fui treinando outras pessoas para dar aula para mim, mas até aquele momento que eu tive esse episódio, a escola tinha uns 2 anos mais ou menos, e aí eu tive um fim de um relacionamento que acabou comigo, assim, eu fiquei muito mal. E eu tive muita dificuldade de me reconstruir. Então, ao término desse relacionamento foi a primeira vez que eu pensei em desistir, mas por motivação da minha mãe, que foi me deu uns esculachos lá e falou: tu vai dar aula de óculos escuros, mas tu não vai deixar de dar aula, porque ele não vai vir aqui pagar tuas contas, então tu precisa se reerguer. Essa foi a primeira vez que eu atravessei uma vontade de desistir, né? E fui e fiz com muita dor e com a ajuda de toda a minha família e dos meus amigos, porque meus amigos me ajudaram muito. Eu sempre fui rodeada de pessoas maravilhosas. Isso eu nunca vou poder falar o contrário, assim como eu tive gente, né, que já me sugou, acho que como todo empresário ou como qualquer pessoa que está tendo sucesso também vai ter, né, pessoas interesseiras ao redor. Eu também tive muita gente maravilhosa e é graças às pessoas maravilhosas que a Rosa Norte continua em pé. E a minha persistência, né, minha teimosia, que nem a gente falou. A segunda vez foi na pandemia, porque foi muito difícil, acho que para todo mundo, nem precisa explicar muito, né, a pandemia foi um grande desafio. E o terceiro momento foi no roubo e também eu já estava bem desgastada, me sentia muito cansada no sentido de sobrecarga. Eu comecei minha carreira internacional e aí muitas coisas começaram a ficar pesada para mim e eu disse, cara, não tá mais dando, acho que eu vou fechar. E aí também algumas pessoas pegaram junto comigo, a gente fez uma vaquinha, comprou caixa de som nova e alguns meses depois eu recebi a proposta para abrir então a Casa da Dança, né? Que então, ao invés de eu fechar minha empresa, que era a Rosa Norte, eu ainda me senti motivada para abrir uma outra empresa, que foi a Casa da Dança, em parceria com a Juliana. E então hoje eu tenho a Rosa Norte e a Casa da Dança, né? Que são duas empresas físicas aí, onde a gente trabalha com dança. Tu comentou agora da carreira internacional. Tu conta para nós como é que foi dar aula fora do Brasil. Como é que tu se sentiu? Porque não sei se tu já almejava isso aí desde quando tu abriu a Rosa Norte, se tu imaginava que tu poderia estar chegando na Europa, fora do Brasil, dando aula de dança, fazendo o que tu ama. Como é que foi essa sensação para ti? Não imaginava. Eu acho que eu vou dar um passo atrás da tua pergunta e eu vou contar que meu primeiro passo, na verdade, foi deixar a Rosa Norte firme com o pagode, com o sertanejo e incluindo outros ritmos. E aí foi onde, incluindo o Zouk brasileiro, né, dentro da escola, que era o meu ritmo, inclusive, favorito de estudo pessoal. Eu amava o pagode, mas o pagode já era o meu sucesso, já era o meu trabalho, já era a minha cara. As pessoas viam a Rosa Norte, lembravam de mim, lembravam do pagode. Eu fiquei muito reconhecida em Caxias por isso. Mas depois eu fui vendo que o pagode ele era muito limitado, né? Se eu quisesse uma carreira maior, que eu ia ter sucesso local aqui em Caxias do Sul, mas ia ser mais, e depois no Rio Grande do Sul, né? Mas ia ser mais complexo para ter um sucesso fora. E eu gostava muito de Zouk brasileiro, foi o ritmo que eu mais estudei nos últimos, 13 anos. Foi o ritmo que eu mais me dediquei, né? Eu comecei a estudar e não parei mais. E por influência do meu parceiro do Lucas, em 2017 a gente resolveu fazer uma parceria, porque a gente já dava aula juntos na Rosa Norte. Eu ajudava ele, a gente já treinava, a gente já fazia alguns trabalhos juntos, mas a gente também fazia trabalhos separados. E foi a partir de a gente decidir ter uma parceria juntos, né, ter uma conexão, que daí a gente abriu de fato a parceria Lucas e Vanessa, né? Em 2016 para 2017 a gente martelou que a gente ia então começar a trabalhar juntos. Porque a gente já trabalhava juntos, mas não com esse nome. E aí a gente abriu a empresa Lucas e Vanessa, né? Essa parceria que se tornou. E a partir daí que a gente começou a receber oportunidades de dar aula fora de Caxias, junto aqui fora. Eu falo no Brasil, a nível nacional primeiro. E depois a gente começou a ver que existia a possibilidade de uma carreira internacional. Mas para mim era uma coisa muito longe. Eu pensava, como eu aqui de Caxias do Sul vou conseguir uma carreira internacional? Imagina, né? Tipo, parecia muito distante. E realmente a gente tem dificuldade às vezes de enxergar que o nosso esforço ele pode ser reconhecido de formas que a gente nem imagina, que Deus pode abrir caminhos pra gente, que a gente nem imagina que eles podem estar lá, sabe?
Eu visualizava, mas parecia distante de mim. Então eu e ele, a gente começou passo a passo a investir numa carreira nacional primeiro e se fortalecer o nosso nome, criar uma metodologia, e realmente aconteceu. E foi quando a gente se fortaleceu e a gente estava estouradaço que veio a pandemia e eu acabei engravidando. E aí quando eu engravidei, isso inclusive serve para todas as mulheres, né? Quando eu engravidei, eu pensei, agora minha carreira se foi por água abaixo. Agora como é que eu vou viajar com uma bebê, com uma filha pequena? Então ali eu pensei, meu Deus, eu acabei com todos os nossos anos de esforços, né? Porque em 2021 nasceu a Romana, minha filha, hoje ela vai fazer 5 anos, né? E quando ela nasceu, eu me vi meio desesperada, meio realizada, né, com a maternidade de certa forma também, mas meio desesperada em contrapartida, porque pensar que eu como mulher, mais uma vez, né, o fato de ser mulher batendo na minha porta, mais uma vez tem que enfrentar isso, né, porque como é que eu vou deixar o meu bebê, como é que eu vou deixar minha filha, como é que alguém vai fazer uma proposta internacional para mim, sendo que eu sou mãe, né? E na verdade foi exatamente o que aconteceu. Quando a Romana tinha 6 meses, a gente recebeu uma proposta para ir para fora do Brasil. Eu comecei a me organizar, e com 10 meses a gente foi na nossa primeira viagem internacional, eu e o Lucas, que foi para o México, em 2022. Foi a nossa primeira viagem internacional. Uma semana, Zukimax, né, o evento do Zukimax, que inclusive eu voltei lá esse ano para dar aula, bem curioso, coincidência, né, ser o meu primeiro evento e depois eu ter estado lá agora esse ano novamente. E depois daquilo apareceu uma oportunidade de uma turnê, entendeu? Quem sabe no próximo ano vocês fazerem uma turnê de 40 dias, de um mês, ficar fora do Brasil. E para mim era muito distante aquela realidade, né? Porque eu tinha uma bebê. Como que eu ia ficar um mês longe dela? E aí com apoio na época, né? Muita conversa com minha família, conversa com meu esposo, a gente acordando, mesmo ele não concordando muito, né, com isso. Eu acabei assumindo aí essa primeira turnê internacional. E a gente foi e deu muito certo, né? A gente fez a nossa primeira turnê, começamos em Amsterdã, depois a gente foi para Inglaterra, a gente fez Londres e Manchester e depois a gente foi para Irlanda, dar aula em Dublin. Essa foi a nossa primeira turnê, né? Então, e foi muito legal, foi uma experiência incrível e a partir dali eu vi que eu realmente queria fazer esse trabalho, porque eu percebi que a forma como eu e o Lucas trabalhava contribuía muito para os congressos, sabe? Porque era uma linha de trabalho bem diferente, bem específica, né? Tu já foi nosso aluno, tu sabe como a gente trabalha. Então, foi bem especial. E aí depois no outro ano, outra turnê, uma turnê mais longa daí de 2 meses, aonde aí a gente teve outras oportunidades, a gente acabou indo para a Rússia também, para Dubai, daí depois a gente teve a oportunidade de mais uma turnê e assim foi a nossa carreira internacional, né? A gente teve chance de ir para fora e a gente agarrou essa chance com todas as forças, né? Eu não falava inglês, eu tive que estudar muito, enfim, as coisas vêm com bastante esforço e sacrifício, né? Mas elas acontecem se a gente quer. Para te ver, né, que se tu tivesse desistido da Rosa Norte em alguma daquelas etapas que tu passou ali difícil, tu não estaria onde tu está hoje, não teria chego a dar aula fora do Brasil, porque tu teria parado, né, com a escola. Então a importância de não desistir, né, a importância de não retroceder, porque aí foi tu continuar, tu persistir com a dança, e a gente sabe que aqui no Sul tudo é mais difícil, né, eu vi a evolução de vocês desde o começo ali, enfim, quem mora em São Paulo, Rio, é mais fácil, né? É mais acessível. É mais acessível. Aqui para nós tudo é mais difícil. Mesma coisa, vai para congressos lá, tem que pagar passagem de avião, tem que pagar estadia de hotel, é muito mais complicado, né? E mesmo assim vocês sempre estudaram, sempre buscaram conhecimento, sempre pagaram um alto preço, né? Que nem tu, para te estar dando aula lá, tua filha estava em casa, né? Então, tipo, acredito eu que teu coração tava metade lá, metade aqui, né? Porque imagina, né? Mas mesmo assim vocês pagaram o preço e não desistiram, né? Então isso é bem importante, né? Isso é da gente admirar. Eu sempre admirei muito o esforço de vocês, né? Por saber tudo que vocês passaram e por estarem aqui no sul do Brasil, que tudo chega mais tarde aqui e mesmo assim vocês conseguiram crescer. Fiquei muito feliz quando eu vi vocês indo a primeira vez para fora, mesmo eu já não tendo mais frequentado as aulas, né? Enfim, eu via, porque eu lembro, eu até brincava bastante com o Lucas, de um vídeo lá de vocês dançando Zouk lá em 2000 e,
16, 17 ali, para agora é totalmente o oposto, assim, né? Então é muito evolução, legal. né? Evolução na prática, porque tu vê um casal que se desenvolveu muito sozinho, né? Eu e o Lucas, a gente se desenvolveu muito sozinho. Falando da empresa Lucas e Vanessa, propriamente, foi um grande desafio, porque São Paulo e Rio, além de ser muito rápido, a informação, é fácil de tu ter acesso a quem te lança para fora, é muito mais fácil em todos os aspectos. Praticar com pessoas diferentes, fazer o teu nome, fazer um social, né? A dança, ela é muito social. Então a gente precisa estar fazendo esse intercâmbio, né, entre o nosso trabalho e se mostrar. Não só ser bom, mas tu tem que ter esse social muito bem definido. E a gente aqui do Sul, a gente não tinha nada. A gente não era nada, né, tipo, para eles. A gente tinha que pegar o nosso dinheiro, investir, voltar, baixar a cabeça e estudar. Eu e ele, nós treinava 3, 4, 5 vezes por semana para conseguir desenvolver. E depois usávamos as nossas turmas aqui de aulas regulares para fundamentar aquilo que a gente estava estudando. Vamos ensinar assim, ó, funcionou, não funcionou. Para a gente desenvolver a nossa metodologia, inclusive uma metodologia que eu tenho muito orgulho, né, de dizer que a gente desenvolveu. Requer muito esforço, requer muito tempo, requer muito dinheiro e abrir mão de várias coisas, sem sombra de dúvida, tá? Porque além das viagens, né, de pagar um alto preço, de perder momentos da minha família, de perder momentos da minha vida, porque além da maternidade, eu perdia momentos com meu marido, eu perdia dias especiais, já perdi Dia das Mães, né, porque eu estava na Rússia dando aula, já perdi o aniversário da minha filha, já perdi várias coisas. Então, muita gente que olha o teu sucesso, que olha você lá, eles não fazem ideia do quanto a gente abre mão. Eu abri mão de vários finais de semana de evento, de estar com meu marido, de estar vivendo a minha vida com a minha família, propriamente a minha escola, a Rosa Norte, né? Os meus alunos seguraram muito as pontas, porque muitas vezes eu não estava aqui para dar aula. E eles diziam, vai, a gente está contigo. Eu tive muito apoio, tenho muitos alunos preciosos que me valorizam muito. Isso é incrível de contar e de dizer, porque essa é a prova viva de que o reconhecimento, ele precisa vir de quem está perto de você primeiro. Com certeza, se eu tive força para ir para fora, é porque eu tive muita gente ao meu redor que reconheceu o quanto eu era boa antes de ir para fora. Porque é muito comum a gente ver, né? Depois que tu vai para fora, todo mundo te reconhece. Daí tu vira uma estrela, né? Ah, porque foi para fora do Brasil, então agora o trabalho dela vale a pena. Não. A gente tem muita gente boa, local, que dá aula em Porto Alegre, que dá aula em Caxias, que dá aula em Bento, que dá aula fora, no sentido aqui regional mesmo, né? E que não tem reconhecimento, entendeu? Então comece você reconhecendo todos os empreendedores, amigos, parceiros, vizinho, apoiando os pequenos negócios, porque às vezes é em cima disso, do seu apoio, que essa pessoa ela vai se firmar nela mesma para ter força para ir para fora. Eu, sem sombra de dúvidas, eu tive muito apoio familiar e muito apoio dos meus alunos e amigos, que mais do que alunos são meus amigos, né? Pessoas que me admiram, que compartilham meus vídeos, que eles estão cansados de me ver, eles me veem toda semana e toda vez que eles me veem, eles me aplaudem como se fosse a primeira vez, sabe? Eles estão lá toda segunda-feira, toda terça, fazendo aula comigo, toda semana. Então, é por causa dessas pessoas que eu também tive sucesso. Eu nunca posso deixar de reconhecer, porque às vezes a gente acha que é um sucesso individual só. Não é o meu sucesso hoje, é o sucesso de todos os alunos que já passaram pela Rosa Norte e de todos os alunos que foram alunos meu e do Lucas. Isso é muito, que nem na época, né, vocês tinham muito família Rosa Norte, né? Então, todo esse apoio dos teus alunos é muito por conta disso, né? Muito por ser todo mundo meio que família, né? Porque eram pessoas diferentes, cada um com a sua bagagem de vida, enfim, e todos se uniam e apoiavam, viam, né, o que vocês mereciam, né, todo aquele apoio, e estavam ali. Isso. Muito por conta do que vocês plantaram, né? Porque se fosse uma escola que vocês não fossem acessíveis aos alunos, não tivesse a intimidade de fazer alguma coisa junto, de sair, conversar, isso aí, talvez seria, e eles iriam agir de outra forma, né? E aí, mas muito por conta do jeito de vocês serem com todo mundo, que todo mundo resolveu apoiar, né? É verdade, isso é verdade. Precisaram. É verdade, tanto é que a gente poderia ter ido pra fora e poderia ter voltado nariz empinado, com o rei na barriga e se achando, né? Ou não ter voltado, porque isso acontece muito, né? Muitos profissionais têm a oportunidade de uma carreira internacional e não voltam mesmo, entendeu? Tipo, querem viver uma vida lá. E a gente ama muito
muito o Rio Grande do Sul, a gente sempre fala de onde a gente é, não importa o lugar do mundo que a gente esteja dando aula, a gente explica que existe o Brasil e existe a gente aqui embaixo, no sul do Brasil. Porque fora do Brasil todo mundo acha que Brasil é Rio de Janeiro e São Paulo, Sim. né? E na verdade não, a gente é de Caxias do Sul, uma cidade bem pequenininha no Rio Grande do Sul, mas a gente tem muito orgulho do trabalho que a gente faz. E a gente conta para essas pessoas porque a gente sempre explica que a gente tem uma comunidade aqui. Porque assim, ir dar aula fora é muito lindo. Tem o seu valor, tem muitos perrengues, mas também tem o seu valor. Mas construir uma comunidade, meu querido, isso requer muito esforço. Construir uma comunidade local numa cidade conservadora como a nossa, trabalhando com Zuki e Lambada, tem que ter muita garra, tem que ter muito foco, tem que ter muito amor pelo que tu faz, entendeu? Porque é muito fácil de se perder. E graças a Deus, graças ao nosso amor e à nossa intimidade com os nossos alunos, a gente sempre construiu uma comunidade fértil, assim, sabe? Uma comunidade nutritiva, acolhedora. Todo mundo que vem para Caxias do Sul adora vir para cá. Entende? Isso é mérito nosso. E hoje, Vanessa, tu trabalha de alguma forma com algum produto digital ou tu trabalha somente dando aula na Rosa Norte, enfim, nos congressos? Então, hoje eu tenho a Rosa Norte, que é a minha escola de dança. Eu tenho a Casa da Dança, que é um espaço que eu tenho em sociedade com a Juliana, minha sócia, né, que tem a Hype. Então, ali dentro da Casa da Dança, nós temos a Rosa Norte e a Hype. A Hype é uma escola de dança solo e a Rosa Norte é uma escola de dança de salão. E a gente faz esse trabalho juntas ali, né, nesse espaço. Eu também tinha o Lucas e Vanessa, a gente está encerrando a nossa parceria esse ano, né? Então é uma empresa que se fecha. Era uma parceria que a gente fazia o Zukiflix, né? Que é um evento que por muitos anos fomentou a comunidade de Zuki brasileiro e de lambada aqui em Caxias do Sul e no Rio Grande do Sul. Evento que a gente tem muito orgulho de ter feito, né? Todos esses anos, a gente fez 8 edições desse evento, é muita coisa, né? Então é plantar muito na nossa comunidade local também. Aí eu tenho as mentorias, hoje eu trabalho no digital com mentorias, eu tenho 2 mentorias, a Sabedoria do Corpo, que é para desenvolvimento pessoal, e a Nova Era, que é para desenvolvimento de profissionais na área da dança, né? E eu também tenho cursos online, onde eu trabalho com desenvolvimento para followers, para mulheres, dentro do digital. E tu acha bem importante o meio digital hoje? Tu acredita que te ajudou bastante? Porque hoje tem muita gente que não trabalha ainda com digital, né? Ou que acredita que o seu negócio não pode ser lançado no digital. O quanto tu vê a importância do digital hoje para ti no teu trabalho? 100%. 100%. O digital hoje, eu falo brincando que o digital era que nem o pagode antigamente. Um caminhão descendo a lomba sem freio, ninguém vai segurar, entendeu? Então, ou a gente entra nesse caminhão e vai junto e vai se descobrindo nesse processo, ou a gente vai ficar para trás. Porque o digital hoje, ele não é só uma forma de você se vender, ele não é só um marketing, né? Ele é um meio na qual a tua comunicação, ao invés de acessar 20 pessoas, vai acessar 1000. Então, ela é uma forma de expansão do nosso trabalho. Não só como dinheiro, não só como venda, né? Mas falando daquilo que você acredita, porque principalmente no trabalho com dança, a gente não vende só movimento humano, a gente vende propósito de vida, a gente transforma a vida das pessoas através do movimento, né? Então, hoje, ao entrar para o digital, e se você observar, a dança, ela é um bom exemplo de um negócio que ele é físico. Ela é da carne, ela é da matéria, ela é do contato humano. Então, muita gente não acredita que é um negócio que pode ser para o digital também. Mas, com certeza, pode ser para o digital. O digital é uma forma de você expandir o seu trabalho, né? De você ser ouvida aqui e na Rússia, ser ouvida aqui e na China, ser ouvida aqui nos Estados Unidos. Então, é uma forma de mais pessoas terem acesso àquilo que você acredita, da forma que você acredita. Então, hoje o digital, ele não é só para expandir o teu trabalho num sentido mais bruto, como para vender, mas também para expandir propósito. E já vamos se caminhar, né? Estamos quase no final. Tem muita história da Vanessa, né, pra gente contar. Eu gostaria que tu desse um conselho para alguém que quer trabalhar, quem quiser trabalhar com a dança, que se sente ainda inseguro. Como tu trabalha muito tempo, né, com a dança, agora trabalha com a dança também dentro do digital, que conselho tu daria para essa pessoa, para ela
para ela acreditar nela e resolver abrir o negócio dela relacionado à dança? Quais caminhos que ela teria que traçar? Então, uma das coisas que eu falo na minha mentoria na Nova Era é que os profissionais eles precisam entender 3 coisas bem importantes. A primeira é quem eles são, porque a dança ela é o veículo de a gente transferir conhecimento. E sem a gente se autoconhecer vai ficar muito difícil de fazer essa transferência. A dança ela precisa de um alinhamento com a tua verdade interior. Então, a primeira coisa que eu diria é que você precisa de um autoconhecimento, você precisa buscar se conhecer. Esse é o primeiro ponto, porque isso vai te ajudar no alinhamento entre o que tu faz com o teu corpo e a forma como tu pensa. Isso vai fazer sentido quando você se expandir. Isso foi o que fez eu me expandir como profissional. Foi quando eu consegui alinhar tudo que eu acreditava e isso se tornou verdade através do meu movimento. Então eu não fazia mais esforço para ensinar. Quando eu ensinava, as pessoas viam que aquilo era verdade, porque já estava muito integralizado em mim, já estava integral, sabe? Aquilo que eu falo e aquilo que eu sou é a mesma coisa. Então você ter autoconhecimento te ajuda a ter uma venda naquilo que você faz muito alinhado com quem você é. Então, o autoconhecimento é o primeiro ponto, especialmente para o trabalho com dança, né? O segundo ponto é estudar o mercado da dança. As pessoas subestimam muito estudar o mercado da dança. Elas acham que é só dançar bem e tentar ensinar, e não é assim. A dança, como todas as outras áreas, existe um mercado, existem regras, existem coisas, caminhos fáceis que vão te ajudar a chegar em determinados objetivos. Então, muita gente não tem sucesso na dança não porque não é boa, mas é porque não tem a disciplina de achar que a dança merece um investimento de entender como funciona. E existe estudo, existem hoje profissionais, né, que podem te guiar a encontrar o teu caminho para você fazer isso. E a última coisa é ter um estudo técnico básico sobre dança, né, gente? A gente vê muita gente que é boa em uma coisa e vai lá e acha que é aquilo ali que é o mundo da dança, e não é. A dança, ela envolve áreas muito complexas, né, do corpo humano, da mente humana, né, anatomia, fisiologia, parte da neurociência, né, relacionada ao movimento. Existem muitas camadas. A dança, ela não é algo superficial como você pode às vezes achar que é. A dança é algo profundo. Então, se eu pudesse resumir em 3 coisas, seria o profissional se autoconhecer, buscar autoconhecimento acima de tudo, porque é isso que vai fazer com que a sua verdade fique alinhada. O segundo ponto é entender do mercado da dança, sem sombra de dúvidas. Ou você entende do mercado da dança, ou você vai sempre estar lutando contra a máquina, sofrendo muito mais do que deveria. Investe um tempo, energia e dinheiro e se foca em estudar como o mercado funciona. E o terceiro ponto é você ter estudo técnico naquilo que você quer ensinar, né? No meu caso, por exemplo, é o Zouk brasileiro. Você ter o estudo técnico da dança do Zouk brasileiro, você ter o estudo técnico do pagode, você ter o estudo técnico do hip hop, independente da dança. Você tem que ter o estudo técnico dessa dança e do movimento humano de um modo geral. Porque essas 3 coisas alinhadas vai fazer com que o teu trabalho tenha mais propósito, seja mais assertivo, mais rápido também, porque muita gente fica sofrendo. Eu hoje vejo que se eu tivesse tido, por exemplo, um mentor, talvez eu teria encurtado em muito o meu sofrimento, o meu processo, o meu desgaste. Eu teria evitado muito desgaste que eu tive ao longo da minha trajetória. Hoje, qualquer pessoa tem o digital mentor de qualquer lugar do mundo. Você pode escolher com quem você quer estudar. Cara, hoje eu quero estudar com essa pessoa, que essa pessoa vai acelerar o meu processo. Então, buscar, às vezes, uma mentoria também é para isso, sabe? É para que a gente encurte determinados caminhos, não importa a área, se for a área da dança, se for outra área, né? Hoje em dia tem muitas formas de a gente encurtar e chegar lá mais rápido também. É importante ter falado na técnica, porque isso foi uma coisa que tu sempre frisou, né? Era nítida a diferença, dançava com alguma dama ou cavaleiro que fosse da Rosa Norte de outra escola, né? Principalmente no pagode e depois no Zouk. Mas tu sempre frisou muito a técnica e o cuidado, porque dificilmente a gente se machucou, nem lembro de ninguém ter se machucado, né? Nos anos que eu fiz aula, muito por conta do teu cuidado, né? Porque a gente vê muitas danças aí fora que o pessoal trabalha passos e passos e passos, e não se preocupa nem um pouco com o corpo da pessoa, né? E já tu sempre cuidou muito, né? Principalmente no Zouk, né? Que tem que ter bastante cuidado também. Então, a questão da técnica, tu sempre frisou bastante, né? E sempre teve muito cuidado. Então, porque eu já vi também escolas que pessoas se machucaram lombar, enfim, por conta de movimentação errada, né?
Então é importante cuidar assim como tu cuidou, né? Sem sombra de dúvidas, né? A técnica sempre foi um pilar muito importante para mim. Eu sempre estudei fora. Eu sempre busquei estudar. Eu estudei todas as áreas que tu pode imaginar. Quando se trata da parte humana, quando você trabalha com material humano, com pessoas, o nível de dedicação para esse trabalho ele é muito mais profundo do que se eu estudasse com um aparelho, que ele vai ter, sei lá, um exemplo, computador. Tu estuda no computador, ele vai ter as funções, ele vai ter o jeito e as atualizações com o tempo. O corpo humano é a máquina mais completa, mais complexa que a gente já viu, entendeu? Até hoje tem gente de todas as áreas estudando. É a ciência, é tudo estuda o corpo humano, a mente humana, entende? Porque é uma máquina que ainda não tem muita explicação. Tem muita, mas ainda não tem muita. Eu falo brincando, né, que nada se compara a Deus, nenhuma máquina é comparada à máquina divina. O que Deus criou, a gente é muito complexo, cara, as pessoas são diferentes. Um computador, ele pode até ser igual ao outro, uma pessoa nunca vai ser igual a outra, tu nunca vai conseguir replicar uma pessoa. Então, sei lá, tu tem 10 computadores da Apple, entendeu? Do mesmo modelo, tu consegue recriar aquilo. A parte humana não, por isso que é tão complexo a gente trabalhar com dança. Porque a gente, além de trabalhar com o movimento, a gente trabalha com a individualidade, o indivíduo atrás do movimento. E é aí onde a técnica se faz indispensável. Quando eu falo técnica, eu não falo somente do ritmo, do estilo que você vai trabalhar. Eu falo técnica de dança de um modo geral. Entendeu? Porque tem muita técnica que pode sustentar aquilo que você faz, seja para a segurança do movimento, seja para o prazer, seja para a conexão. Hoje em dia, dentro da área da dança, o que as pessoas mais estão buscando é conexão. Então, se você ensina tecnicamente muito bem o ritmo pagode, mas elas não sentem nada, as pessoas não ficam. Hoje as pessoas se conectam muito pelo que elas sentem fazendo aquilo. Então você precisa estudar conexão humana, que vem muito da área psicológica, da área cultural, sociocultural. Você tem que entender de muitas camadas hoje para você ter um negócio com dança. Por isso que é importante estudar. Muito obrigado, Vanessa, por falar tudo que tu falou. Tenho certeza que foi um aprendizado. Se você quer trabalhar com dança e tem como ter o acesso à Vanessa, aconselho você a conversar com ela, sobre tudo que ela tem para passar, né, referente à dança. A gente teria muito mais coisas para falar aqui, nós poderíamos ficar horas e horas falando, né? Antes de eu fazer a última pergunta para a Vanessa, né, fica aqui o meu pedido, se você está aqui ainda, né, assistindo o vídeo, que você curta, se você não se inscreveu, que você se inscreva e ajude, né, o canal a crescer e a história da Vanessa a alcançar muitas pessoas, porque o aprendizado que ela tem na vida, na dança, vai servir muito para muitas pessoas. Antes de eu te fazer a última pergunta, deixa aí o teu contato, se alguém quiser entrar em contato contigo, pode deixar tuas redes sociais, como é que o pessoal pode chegar até ti. Pode me procurar no Instagram como Vanessa Silveira, @Vanessa Silveira. Eu vou estar lá e vai ser um prazer imenso poder ajudar vocês. Pode seguir a escola também, né, que tem uma história linda, @Escola Rosa Norte. E o nosso espaço Casa da Dança, que é um espaço que vai acolher com certeza, se você quer fazer dança solo, se você quer fazer uma dança de salão, uma dança 2, você vai ser muito bem-vindo, sem sombra de dúvidas. Então, agora eu vou te fazer a última pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Quem que é a Vanessa sem falar o que ela faz? Quem que você é sem falar que você é professora de dança, sem falar com o que você trabalha, o que você é como pessoa? Ai, essa pergunta chega a me dar uma respiração interna aqui. Eu acho que a Vanessa hoje, ela é uma mulher sábia, que já passou por muita coisa, que tem uma maturidade, uma gentileza e uma nutrição interna muito grande para contribuir na vida de outras pessoas. Eu acho que a Vanessa é uma mulher acolhedora, é uma mulher muito forte, que já atravessou muitos desafios, né? Eu tive muitas coisas na minha vida pessoal que eu atravessei, que além do profissional, além do trabalho, que me fizeram a mulher que eu sou hoje. E sem sombra de dúvidas, hoje eu me considero uma mulher inspiradora. Hoje a Vanessa, ela é tudo isso. Muito obrigado por mostrar, né, quem que a Vanessa é, né, agora para todo mundo. Tenho certeza que Deus vai te abençoar ainda, vai te iluminar e tu vai crescer muito em todas as áreas da tua vida, né, não só relacionada à dança, mas na tua área pessoal, enfim. Desejo tudo de bom para ti, né, sempre.
Tenho orgulho de ver quem tu é hoje, porque eu te acompanhei no começo praticamente da Rosa Norte, né, e ver onde tu tá hoje. Muito obrigado por falar a tua história para todo mundo, né, por abrir, né, e um pouco do teu coração também relacionado a tudo. Muito obrigado por ter participado aqui conosco. Se quiser deixar mais alguma mensagem pro pessoal, pode deixar. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês que acompanharam. Eu tô amando e que só queria dizer para realmente vocês curtirem, seguirem esse trabalho, porque é um trabalho muito especial que vai colocar ênfase, né, na história de muita gente, mas mais do que isso, vai poder inspirar de forma muito sutil nas entrelinhas da nossa vida, porque por trás de toda grande empresa, por trás de todo negócio, por trás de todo grande empreendedor, tem um ser humano normal, né? Tem um indivíduo lutando as suas próprias batalhas, tentando ser alguém melhor. Então acompanhe esse trabalho, que sem sombra de dúvidas é algo muito, muito, muito especial, precioso e feito com carinho também, né? Esse é o intuito do canal, né? Por isso Histórias com Propósito, né? Que é para contar a história de pessoas como a Vanessa, né? Porque talvez você não tenha como contar a sua história. Talvez você gostaria de contar e não tivesse como, né? E hoje, graças ao digital, a gente pode estar contando história de pessoas que venceram, pessoas que lutaram, que passaram por perrengue, que não desistiram e que continuam crescendo, né? Então, muito obrigado pela tua presença. Pela tua escuta. Muito obrigado você que está assistindo a gente até aí. Aguardo você na próxima história que a gente estiver contando. Até mais.